Olá pessoal, estamos voltando. Estávamos tão envolvidos aqui na interpretação do Salmo 91 que acabei não percebendo a contagem do aplicativo regressiva para desconexão, né? E acabei não te avisando, mas você já está treinado, acompanha a gente já há vários meses nessas lives, então você já sabe, quando cair é só voltar que a gente conecta de novo. E obrigado que você está voltando rapidinho, viu? Eu peço desculpa, né, por não ter te avisado, mas é porque eu não percebi. Estava aqui envolvido com você aí falando na tela, envolvido aqui na interpretação do texto, mas já estamos voltando. O Anderson está voltando, a Lívia lá de Itabuna, a Lu Oliveira, o Décio, a Irani Rossói, né? Vamos voltando, que daqui a pouco eu recomeço. Carlos Eduardo de volta, valeu Carlos, né? Toda a família com certeza está aí acompanhando. Já vi a irmã Márcia num outro momento, mas não deu para comentar, fazer a citação sobre a presença dela. O Wesley chegando aqui com a gente, né? A Rita Oliveira de volta lá de Pituaçu, um abraço para o Washington, para a Elaine que voltou hoje para São Paulo, Lucimeire chegando, o Alves também, Célia, Lucinha, Eli Ribeiro, Celina Lopes, Pastor Gilberto, obrigado pela companhia de vocês, né? Carlos Eduardo está dizendo amém, Flávio Jesus, obrigado pela companhia. Vamos voltando rapidinho para que a gente possa dar continuidade, quem sabe trazer a interpretação, né, desses pontos aqui, desses primeiros versículos do Salmo 91. A Lulares Modas, né, chegando também. Jonas Guerreiro, um abraço para o nosso amigo lá de Camaçari, um abraço para sua esposa e para os irmãos daí, né, dessa região maravilhosa, para os nossos padrinhos de casamento, pastor Jonas e pastora Noemi, um abraço para o pastor Marcos e para a pastora Juliana. Sila está voltando aqui, obrigado pela companhia, vai apertando o coração. Minha mãe está chegando aqui, Dona Val Fonseca, seja bem-vinda, um beijo para ela. Dona Carol Sete, né, seja bem-vinda também. Vamos lá, tá chegando a turma. Sila Portela tá avisando, voltamos. Que bom, Sila, que voltaram, tá bom? Jonas Guerreiro tá dizendo amém. Daqui a pouco eu continuo, só tô esperando a gente chegar aqui ao número mínimo, né, do nosso quórum, para a gente começar a dar continuidade a essa live que vai ficar gravada e depois você pode ver, rever, compartilhar, marcar alguém e abençoar uma vida. A gente tem sempre pregado para a igreja que Deus não quer somente que sejamos abençoados, Deus quer que sejamos abençoadores, tá bom? Ana Paula Campos Bacelar chegando, Roberta também de Jesus, né? Então compartilhe, divulgue, nosso Instagram tá cheio de conteúdo, mais de 3.000 publicações para impactar a sua vida de forma positiva. Cimeia Alcântara também chegando, Célia Santos e toda a família, né, Bacelar, Dig tá chegando, Ana Paula Campos Bacelar também chegando. Dig, eu acho que é Diego, um abraço para o Diego, para Gleide Damas, para Egli, para o Emerson e para o Wesley, que aniversariou essa semana, e para os meninos da banda, Diego, John, enfim, todo o pessoal que toca, né, Gabriele, Alves, todo mundo chegando aqui, mais 3 pessoas e a gente volta. O Diego está dizendo amém, meu pastor. Obrigado pelo feedback, pelo retorno, Diego. Obrigado você que está apertando os corações aí. Roberta, Wagner. Mais alguém que a gente... Mais um para a gente começar. Só mais um. Deixa aparecer mais uma pessoa e a gente continua aqui da onde a gente parou. Tá bom? Vou beber uma água que é o tempo de chegar mais um convidado. Chegou a lua. Tá bom então. Não é a lua no céu não, é a Lu Oliveira que chegou aqui. Vamos lá. Então, o que diz, né? Quando eu digo do Senhor que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, ou seja, eu boto minha fé nele, certamente, ou seja, não tem dúvida nenhuma, a libertação prometida vai acontecer, né? A gente tem aprendido, quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Então, quando a gente cumpre princípios, a gente tem ensinado isso muito para a igreja, inclusive na escola de princípios,
Amanhã de manhã, 9 horas, a gente está na Escola de Princípios aqui com uma nova temática, né, falando sobre os nãos de Deus, por que eles existem e quais são esses nãos que trazem proteção para a nossa vida e felicidade para o nosso dia a dia. Aí vem certamente, ou seja, não tem dúvida, Ele, Deus, vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai fazer mais do que isso. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. O salmista, ele usa uma figura de linguagem, ele usa aqui o exemplo que eu poderia pegar, eu posso imaginar vendo Moisés ou Davi olhando e vendo ali a galinha cobrindo os seus pintinhos debaixo das suas asas, e ali ela fica abrigada, ou melhor, ali ela abriga a sua ninhada. É isso que Deus faz, Ele te cobre com as suas penas. É claro que Deus não tem pena, é uma metáfora, assim como lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Você não é uma ave, né? Mas você, né? Os adjetivos da ave são usados para ilustrar, né, o que acontece na vida daquele, né, que é renovado por Deus, né? Como diz no livro de Isaías, né? Que Deus renova e faz você, né, subir com asas como águia. Então, aqui diz, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. É como uma ave, e aqui eu quero usar o exemplo de uma ave que todo mundo conhece, todo mundo que teve uma experiência mínima de interior, quem sabe passando um dia na casa de um tio, ou uma semana, um mês na casa dos avós, viu lá, né, a ave, a galinha, colocando os pintinhos debaixo das suas asas, e ali os pintinhos eram protegidos, guardados, enfim, de todo tipo de ataque. E aí o texto diz, ó, debaixo das asas de Deus você vai estar seguro, né? Então, tem gente, né? Se tá legal aí a internet, a Maura tá dizendo que a internet dela não tá legal, mas se tiver legal a sua, dá um retorno, tá bom? Diz que tá legal, tá boa a conexão, porque é importante você estar ouvindo e entendendo aquilo que a gente está falando aqui. Então, o que é que acontece, né? Aí diz, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade, não é a minha fidelidade. Obrigado, Carlos e Gilmara, dizendo que tá legal aí a transmissão. Então, não é a minha fidelidade, porque por mais que tentemos, nós somos falhos, mas é a fidelidade de Deus, é por Ele não pisar na bola com a gente, é por Ele não retroceder, é por Ele não mudar de opinião, é por Ele não ser como o homem. Tem um texto que diz assim, ó, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a sua fidelidade será o quê? Teu escudo e broquel. Gente, isso aqui é violento demais. Aí você vai dizer, pastor, escudo e broquel, escudo eu tenho até uma certa ideia, mas broquel, sinceramente, é uma palavra que eu nunca ouvi na minha vida. Eu vou explicar aqui as duas coisas bem rapidinho para você, para eu tentar explicar aqui o que a gente ia falar sobre o terror noturno. O escudo vem do latim a palavra, né? Escudo é uma arma de defesa. Está dizendo, ó, Deus vai ser minha arma de defesa. E fisicamente, né, o escudo era uma chapa de metal, ou de madeira, ou de couro, usada para que a pessoa, né, o soldado, se protegesse dos golpes do inimigo. Deus nos protege dos golpes dos nossos inimigos, inclusive, né, inimigos físicos e muito mais ainda espirituais. Se a gente lê lá em Efésios, a gente vai ver Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra, né, aí ele dá toda a estrutura
né, do nosso inimigo espiritual, do nosso adversário, como disse Pedro, né, o diabo. E o que é o broquel, pastor? Broquel é uma espécie de escudo, só que ele é pequeno. E ele era responsável pela proteção contra também golpes do inimigo, sendo uma peça segurada por mãos e tinha um encaixe no antebraço. Então ele era menor, mas ele era mais ágil, mais fácil de manuseio, e o material era variado, às vezes de metal, às vezes de couro, às vezes de madeira, e ele tinha uma broca central. Aí você vai me dizer, mas é muito parecido. Eu vou te dizer a diferença de um para o outro, né? O escudo era usado quando se estava em uma luta, atacando e defendendo, para desviar os golpes das armas do oponente. Quando tinha um embate frente a frente. Às vezes você está num embate frente a frente com o diabo, ninguém está sabendo, mas você está passando pela tua luta, né? Salomão diz, o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. Talvez você está passando por um problema que nem eu mesmo sei. Você não me falou, você não me contou, mas Deus sabe, né? O escudo permite uma maior mobilidade que o broquel, né? Devido ao seu peso, né, e dimensões. Aliás, deixa eu corrigir aqui. A diferença do broquel para o escudo seria que esse último, no caso, né, o escudo é usado quando se está em uma luta, atacando e defendendo, para desviar os golpes das armas do oponente, um embate frente a frente. Então, o escudo, né, permite uma maior mobilidade que o broquel, né, devido ao peso e as dimensões, ou seja, ele trazia, embora fosse mais talvez complicado para carregar, ele trazia uma proteção maior e fazia com que a pessoa pudesse avançar um pouco mais. Então, preste atenção nisso, né? Deus é tudo isso. Seja lá qual for a forma de ataque, ele é a arma de defesa. Não sei se você consegue entender o que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que Deus tem as armas que você precisa para se defender. Ele é teu escudo e broquel, né? Ou seja para uma luta, como Golias propôs ao exército de Israel, um duelo, seja para uma guerra, seja lá para o que for, a fidelidade de Deus faz com que ele seja o nosso escudo e broquel. Aí vem o versículo 5 que vai responder algo que você está curioso. Pastor, o que é o terror noturno? Gente, o terror noturno é um distúrbio do sono. Cientificamente, ele é caracterizado dessa forma. Talvez alguém aí que está me ouvindo tenha o terror noturno, mas eu vou repreender em nome de Jesus e eu quero que você me procure amanhã na igreja para eu orar especificamente por você. Ele é caracterizado por gritos durante o sono, acompanhado do semblante de terror, como se a pessoa estivesse vendo algo terrível durante o sono. Aí você vai me dizer, pastor, isso é pesadelo. Eu vou dizer, é pior do que pesadelo. O terror noturno é mais severo do que o pesadelo, porque ele consiste de ataques de terror agudo. Ele faz, né, com que isso suja do sono profundo. A pessoa está lá num sono profundo e de repente é acompanhado por violentos movimentos corporais. Ou seja, é como me vendo, estudando sobre o Salmo, me veio à mente daquele jovem que foi procurar Jesus e os discípulos não puderam expulsar o demônio e diziam assim, ó, de repente ele cai no fogo, às vezes ele cai na água, os discípulos não puderam expulsar. Quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, libertou aquele jovem que foi levado pelo Pai. Então, o espanto noturno
ele é acompanhado por violentos movimentos corporais, agitação extrema, gritos, gemido, falta de ar, suor, confusão, e em alguns casos a pessoa foge da cama ou do quarto e ainda tem comportamento destrutivo, agressão dirigida a objetos ou contra eles mesmos ou até outras pessoas. É um espírito, irmão. Ainda que seja visto como uma doença, é um espírito que nesse momento, que eu poderia chamar assim de pânico, produz na pessoa ferimentos. Alguns têm fraturas, outros têm lesões, podem ocorrer casos graves de dano ao próprio corpo, caso não sejam tomadas precauções. Por isso que o nome é terror noturno. Você pode pesquisar que você vai ver que o teu pastor aqui, que você está acompanhando, não está falando besteira, não está inventando nada, é algo científico, é algo que é uma definição que qualquer profissional da área poderá lhe dar. Então, o terror noturno, você pode dizer, pastor, pode coincidir com o sonambulismo? Pode acontecer. A pessoa pode andar e correr junto com todos esses sintomas, né, de agitação, de salto, de violência, sem perceber que está tendo, sem ter a consciência de que está tendo. Muitas pessoas sofrem nesse período, sabe por quê? Do espanto noturno, porque são atacadas pela insônia. Você conhece pessoas que têm terror noturno? São pessoas que têm medo do escuro. Algumas pessoas não conseguem sequer desligar a luz e dormir, né, no escuro, sabendo que isso é importante, porque a escuridão, no sentido literal, né, quando as luzes são apagadas, faz com que o teu corpo produza alguns hormônios necessários para que no outro dia você esteja bem, você esteja alegre, você esteja feliz, você tenha a sensação de que está recarregado para o trabalho, para o novo dia que se inicia. O terror noturno, ele vem também, eu falei do terror noturno dando a definição mais global, mas pode ser um pesadelo que faz com que você não tenha um sono sequenciado e você acorda, né, no meio da noite tendo uma sensação angustiante, assim como um sonho bom faz com que você relaxe, um pesadelo faz com que toda a tua noite seja estragada, até porque o sono é interrompido em uma determinada fase. O terror noturno pode ser algumas doenças que só se manifestam à noite. Você já viu que tem algumas doenças que a pessoa só sente o sintoma dela de noite? De dia ela passa bem, de manhã ela tá legal, de tarde ela tá bem, no início da noite mais ou menos, mas quando vai chegando a escuridão, aí começa a pessoa a sentir isso. Isso é terror noturno. Terror noturno, né? Pode ser também uma atmosfera de medo que vem com a noite. Muitas pessoas vivem essa experiência, porque é na noite que elas começam a se drogar, é na noite que muitos começam a se prostituir, é na noite que muitos optam por roubar, e aí o terror toma conta dessa pessoa por causa das coisas que elas estão fazendo e que, consequentemente, não tem ali o apoio, a colaboração de Deus. A Oliveira, a Mariana está dizendo misericórdia, mas é isso mesmo, Mariana. E Deus diz aqui, ó, você não vai temer o terror noturno. Deus está falando aqui, ó, da intrepidez do justo, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Daquele que faz de Deus o seu Senhor, daquele que faz do Criador o seu refúgio e fortaleza, daquele que se apropria de Deus não somente como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também como seu Deus, daquele que confia em Deus. Deus está dizendo, ó, você não vai ter medo disso. Deus não está nem dizendo que você não vai ter,
isso. Deus está dizendo, você não vai ter medo disso. Ou seja, né, antes mesmo de ter, né, de ser vitimado, Deus está dizendo, você não vai ter medo dessas coisas, porque você tem confiança que Deus vai te livrar disso. E se você que está aí está falando, pastor, eu já tenho isso, eu quero que você me procure amanhã, porque eu quero orar exclusivamente por você em um dos nossos 5 cultos, às 8 da manhã, às 9 da manhã, às 6 da tarde, às 7 da tarde ou às 8 da noite. Então, não temerás o terror noturno. Aí vem, né, tem aquela turma, né, que não tem paciência, fica querendo saber o capítulo seguinte. Eu já vou logo para o capítulo seguinte, para você, né, que quer saber tudo logo hoje. E a seta que voa de dia, pastor? Gente, seta que voa de dia significa literalmente uma flecha que é lançada por um arqueiro, que corta o ar. O arqueiro pega o arco e solta a flecha, e aquela flecha vai cortando o ar até atingir o seu alvo. Na Bíblia, essa expressão é utilizada de forma figurada para falar dos perigos e calamidades que cercam os homens. Alguns acreditam que o pano de fundo usado pelo salmista, ou seja, no que o salmista pensou quando compôs esse salmo? Ele pensou num campo de batalha, aonde um arqueiro pega lá o seu arco e dispara a sua flecha. Então ele usa esse exemplo para falar de forma figurada dos conflitos da vida, que todos estão, né, expostos. Quer algum exemplo? As próprias guerras, né? Flechas que são lançadas, esses conflitos podem causar muitos danos. Então, olha só, flecha que voa, cadê aqui o texto, né? De dia, está no versículo 5. Você não vai ter medo nem do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Ainda tem uma interpretação adotada pelo judaísmo que identifica essa seta como sendo demônios. Então, alguns intérpretes judeus falam que essa seta que voa de dia se trata de um demônio que voa como uma flecha, né? Ou seja, a gente sabe, a Bíblia fala de potestades que atuam nos ares. Então a gente sabe que, né, nas regiões celestes existe uma luta espiritual, e a gente sabe que o diabo, né, como alguém que é adversário, alguém que guerreia, alguém que quer lutar contra o povo de Deus, ele usa de armas. E aqui, né, o salmista olha para uma arma da sua época e usa esse exemplo, né, da flecha que voa de dia, mas assim como Davi foi livre da seta, né, de Saul, eu quero dizer para você que você também, se apropriando desse salmo, que alguns estudiosos, vou repetir para você que não chegou no início, atribui a composição a Moisés, mas a compilação dele a Davi, da mesma maneira, você vai se esquivar e vai se livrar da lança, né? Porque um dia Saul lançou, jogou a sua lança, mas Davi se esquivou e a lança de Saul, seu sogro, pegou na parede, mas não alcançou o seu corpo. Da mesma maneira que Davi se livrou de tantas e tantas flechas que foram lançadas nas batalhas que ele travou, você também vai se esquivar, porque Deus vai te dar, né, a capacidade de guerrear. O salmista, num dos salmos, diz assim, ó, Deus, ele adestra, ou seja, ele treina as minhas mãos para a guerra, né? Então, o crente que confia no Senhor não tem o que temer. Então, pastor, eu estou com medo. Então você está com algum problema. E que problema pode ser? Você pode estar com um problema na área espiritual.
ou você não está se apropriando do amor de Deus, porque a Bíblia diz lá, através de João, né, na sua primeira epístola, que o verdadeiro amor lança fora o medo, ou você não está se apropriando da fé, usando a fé. Porque a Bíblia diz, se você confiar em Deus, você não vai temer essas coisas. Porque você sabe que Deus é fiel, que Deus não muda de opinião. Agora, não é uma coisa que você só diz amém e funciona. É uma coisa que você tem que fazer, que nem um salmista que diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, você tem que buscar. Assim como alguém que quer um corpo físico sarado, né? Quando eu falo sarado, não estou falando de bombado, mas saudável, né? Tem que ir para a academia, tem que praticar um esporte. Se você quer ter o corpo espiritual nas mesmas condições, você precisa também exercitar. E a igreja é essa academia espiritual que provoca você a esse treinamento. Provoca você ao desenvolvimento dessa fé. Pastor, e a peste que anda na escuridão? Né? A peste que anda na escuridão, eu vou dizer para você agora, rapidinho, para que você compreenda, né, o que é essa peste. A peste que se transmite de modo invisível. Não é necessariamente uma peste que anda à noite, no sentido horário, ou deu 6 horas, já é de noite, então tem a peste que anda de noite. Não, ela anda na escuridão porque é como, tipo, para um cego, todo horário é noite. Seja 6 da manhã, seja 8 da manhã ou 8 da noite. Então, o salmista quer dizer aqui, nessa exegese, que é a peste que se transmite de modo que você não está vendo. Ela pode ser transmitida pelo ar, pelo toque, pela água, por qualquer outro meio, e pode fazer com que a gente fique paralisado diante do terror de ter sido contaminado e estar na estrada da morte em rumo ao sepulcro. Ou seja, é tipo Covid. Eu vou dar um exemplo. Você não vê o vírus, né? Ele, né, é transmitido, né, algumas pessoas falam pela saliva, alguns médicos dizem aí algumas formas de contágio. Você não vê, mas você é paralisado se você não confiar em Deus diante do pavor de ter sido contaminado. Tem pessoas que não saem de casa nem para atravessar a soleira. Tem pessoas que barram o contato de familiares para que sequer entrem dentro das suas casas, mesmo tomando todos os cuidados, o álcool em gel, deixando o sapato do lado de fora, usando máscara. Tem pessoas que estão vivendo debaixo, depois que passar toda essa pandemia, porque está passando em nome de Jesus, vão ser pessoas que vão ter que precisar de muita libertação espiritual e, quem sabe, até de ajuda médica para que, né, se livre de uma síndrome de pânico que foi provocada pelo quê? Por causa de tanto tempo o corpo submetido a uma situação de estresse. Então, sabe o que é viver durante um ano debaixo de um medo, de manhã, de tarde e de noite, ouvindo a mídia só contando morto, ouvindo, né, as pessoas só falando que a doença está chegando, está perto, tá no bairro, tá na rua, tá em não sei quantas casas, pegou não sei quantas pessoas. Então, o que é que faz? O organismo, agora eu vou falar biologicamente, o corpo físico da pessoa fica tensionado, preparado para uma luta, mesmo que ela seja invisível. E o que é que acontece? Não tem corpo físico que aguente isso. Então, quando tudo isso passar, tem gente que vai ver, olha, eu escapei do Covid, mas eu peguei uma doença na alma, eu peguei um transtorno de ansiedade, eu peguei uma síndrome de pânico. A Lívia está dizendo, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder sim, Lívia, mas tem gente que infelizmente não se apropria desse sangue
e por tantos fatores aí, né, são fatores, né, que para uma outra live acabam, né, sendo vitimadas por isso. E aí o que fazer, né? Essa tensão mental afeta o corpo da pessoa. Por isso que se diz doença psicossomática. É uma doença que começa na cabeça, né? Não é que a pessoa fica maluca. Tem gente que tem pavor de ouvir esses assuntos porque acha que está falando de maluquice. Não, é um distúrbio que começa na cabeça, mas que a pessoa vai sentindo no corpo, né? Mas o que está no corpo não é porque aconteceu no órgão, é que aconteceu lá na cabeça. A cabeça estava 24 horas procurando um inimigo invisível, uma peste que estava na escuridão. A pessoa olhava e não via o vírus, não sabe se tinha um vírus, não sabe se tocou em algo que tinha um vírus, não sabe se teve contato com alguém que tinha um vírus. Então, a Bíblia está dizendo, é um terror isso, né? Essa peste que anda na escuridão, e Deus diz, você não vai temer ela, porque Deus sabe que o medo é pior do que a doença. Estudos mostram que muitas pessoas que são picadas por uma cobra, por uma serpente, muitas das vezes morrem pelo medo, porque quando é feita a autópsia, se reconhece que não tinha veneno, ou não tinha veneno suficiente para matar aquela pessoa. Muitas pessoas, estudos mostram que morrem afogadas, morrem pelo pavor de estarem sendo arrastadas pela água, mas quando a autópsia é feita, vê que não houve água suficiente no pulmão para que a pessoa morresse. Muita gente, por incrível que pareça, você vai ter que concordar comigo, morre de medo, porque não teve problema suficiente para que ela vivesse aquela situação. E aí, talvez você que está me vendo agora vai ver depois essa live, porque alguém vai marcar, você vai abençoar pessoas marcando nos comentários o perfil dela, né? O perfil dela no Instagram, ou compartilhando essa live para o teu WhatsApp. Fique à vontade para fazer isso. Ela está dividida em 2 partes. Não esqueça isso, para você não mandar somente metade. Então, você vai ver que muitas pessoas, infelizmente, morreram de medo, né? E Deus está dizendo, se você fez de mim refúgio e fortaleza, se você confia em mim, tenha certeza que você não pode ter medo desse terror noturno, nem dessa seta que voa de dia, nem dessa peste que anda na escuridão. Então, pastor, talvez você já encontrou com alguém doente e saiu preocupado de ter sido contaminado. Você não tem um microscópio para ver o vírus ou a capacidade de saber se o vírus te encontrou ou encontrou tua casa ou a tua família. Essa é a peste que anda na escuridão, aquela que não se mostra, aquela que não diz, eu estou aqui, mas que silenciosamente faz suas vítimas um a um. Né? Pastora Coraci está chegando, Deício está dando um aceno, pastora Coraci, enfim, Deus abençoe todo mundo que está chegando. Espanto noturno e peste que anda na escuridão, ou seja, espanto noturno e a peste que é invisível, são os males que trabalham pela noite ou que não podem ser vistos a olhos nus. Pastor, e a mortandade que assola ao meio-dia? Vamos lá, para a gente fechar essas 5 coisas. Por fim, o salmista fala aqui no Salmo 91 até o versículo 6. Ele fala da mortandade que assola ao meio-dia. Em algumas traduções falam de praga que assola ao meio-dia. O salmista está falando de quê? Ele está falando daquilo que vem e você consegue ver. Se a peste que anda na escuridão não significa necessariamente uma peste que começa a agir a partir das 6 horas, ela é diferente do espanto noturno, mas está falando de algo que é invisível. A mortandade que assola ao meio-dia é algo que acontece a olhos nus.
Então o salmista está falando daquilo que você vê, mas que é incontrolável. Nós sabemos que está ali, mas na maioria das vezes a pessoa não pode fazer nada contra essas forças para destruí-la. Eu vou dar um exemplo. É o sequestro que acontece, está repreendido em nome de Jesus, mas você sabe que no nosso país, né, muitas pessoas são vítimas de sequestro. É o roubo ao ônibus, que a pessoa está dentro do ônibus e o marginal entra e a pessoa está vendo ali, né, a praga ao meio-dia, ou seja, tá todo mundo vendo o mal, não é algo escondido, é o assalto, a mão armada, que você caminhando pelas ruas, você vê alguém sendo vítima dele. É a tentativa de estupro, que quem sabe a mulher é submetida, né? Ou até mesmo uma pessoa de menor. É a violência doméstica que acontece de dia e também à noite, mas aqui eu quero falar debaixo dos olhos, ou seja, a pessoa está vendo ali o mal. É o acidente de trânsito, é o acidente no trabalho, é o acidente doméstico, ou seja, é aquilo que não acontece escondido, mas acontece às claras. Mas Deus está dizendo, ó, você não vai ter medo daquilo que você não vê, e você também não vai ter medo, né, daquilo que você consegue ver, porque a praga que destrói ao meio-dia, ela não tem poder de te destruir. Quantos e quantos testemunhos nós ouvimos de irmãos que dizem, olha pastor, eu estava no ônibus, o ladrão entrou, roubou todo mundo, mas nem me viu. O ladrão saqueou todo mundo, mas nem pediu a minha bolsa, e dentro da minha bolsa estava todo o meu salário. Quantos testemunhos a gente ouve na igreja, aqui na igreja, e certamente você que é pastor ouve na igreja que o Senhor pastoreia, porque, né, creio eu, Deus também opera lá. Deus não é uma propriedade de uma denominação, mas Deus está em toda a casa, né, a casa espiritual, em todo o templo que ele é invocado, né, de forma verdadeira, de forma desejosa. Então a pessoa diz, olha, eu estava na rua, o carro veio para me atropelar, mas Deus me livrou de uma forma miraculosa. Deus me livrou de um acidente de trânsito, Deus me livrou de um acidente lá no trabalho, enfim, é o livramento de Deus. E aí vem, né, Deus falando, né, através do salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, você não vai ser atingido nem pelo laço do passarinheiro, nem pela peste perniciosa, nem pelo espanto ou terror noturno, nem pela seta que voa de dia, nem pela peste que anda na escuridão, e nem pela praga, ou algumas traduções dizem mortandade, que assola ou que destrói ao meio-dia. Mas se, tão somente se, você habitar no esconderijo do Altíssimo, não é uma hora você está, outra hora você não está, é você permanecer no esconderijo do Altíssimo e nessa sombra você descansar. A pastora Coraci está dizendo muito forte, é forte mesmo, pastora, é para arrebentar essa mensagem. Compartilhe com quantas pessoas você quiser. E se você que está chegando agora não viu, depois você reveja, porque vai ficar gravada no meu Instagram, né, a live, e depois vai para o meu YouTube, meu canal do YouTube, Pastor Antônio Fonseca Oficial. Você vai lá, tem um monte de coisa legal para você assistir, ser abençoado e compartilhar. Então, vem o versículo 7 dizendo, ó, 1000, o Joilton está dizendo, eu fui testemunha dessa proteção divina. Tá vendo aí, ó, Deus cumprindo a sua palavra, milhares de anos depois que esse salmo foi escrito. Então, aí vem o versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Na outra live que eu fizer, eu vou dar continuidade a partir daqui. O que é esse 1000? Ou quem são esses 1000? E quem são esses 10.000 que caem ao teu lado, mas você não é atingido, tá bom? Mas para fechar essa palavra, né? Esse bate-papo, essa live que a gente fez essa noite, o Salmo 91, nada mais, nada menos, pede que eu e você demonstre de coração, não é de boca não. Quando eu falo coração aqui, eu estou falando de intensidade, né? Quando a gente fala de coração, a gente fala de paixão, tá ali a Lívia, né? O pessoal de casais que sabe muito bem o que é paixão, o que é coração, o que é entrega, porque isso acontece no casamento, ou é para acontecer. Então, o Salmo 91 pede, né? Você lembra que Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E quando Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, e Deus deu para ele, né, uma tarefa, então apacenta as minhas ovelhas. O Salmo 91 me pede a você, que você demonstre de todo o coração o quanto você acredita na palavra de Deus, o quanto a sua fé é verdadeiramente firme, é verdadeiramente inabalável, o quanto a sua fé nem por um minuto desconfia de que Deus não vai te proteger, mas pelo contrário, Deus vai estar com você. O quanto a sua fé é capaz de colocar em Deus, né, a capacidade dele te livrar de todas as armadilhas que a vida traz, né, que a vida acaba propiciando. O Salmo 91 pede para que eu e você demonstre de todo o coração o quanto você é capaz de confiar que Deus vai te livrar das pessoas e dos espíritos que conspiram contra você. Então, a gente termina hoje, né, trazendo essa interpretação do que é o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, né, o terror ou espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a praga que destrói ao meio-dia. Veja que são 6 coisas descritas nesses 6 versículos. É claro que o primeiro não fala, começa a ser detalhado essas coisas a partir do versículo 3, ou seja, versículo 3, versículo versículo 3, versículo 5 e versículo 6 falam de 6 coisas extremamente perigosíssimas, mas que Deus nos guarda e pede para que não temamos, mas para isso a gente precisa fazer dele a nossa fonte de força, a nossa fonte de energia, e não somente isso, estabelecer um relacionamento com ele. Obrigado pela sua companhia, vou orar por você agora, não desliga, quero que depois você compartilhe. A live está dividida em 2 partes, você vai voltar no meu Instagram, você vai ver lá 3.000 publicações, vai estar no topo logo, você pega lá e compartilha, joga para o teu Instagram, joga para o teu WhatsApp, não tem problema nenhum, pelo contrário, abençoe outras pessoas, e depois vai estar lá, claro, no meu YouTube, dentro de alguns dias, e também lá tem um monte de conteúdo legal para abençoar você, tá bom? Vários vídeos meus também gravados, com palavras rápidas, mas com palavras violentas para te abençoar. Quando eu falo violenta, não é de sair batendo fisicamente, não. É violenta para derrubar o inimigo e trazer fortalecimento para a tua vida. Se você puder fechar os olhos, faz isso agora. Quero orar contigo. Deus poderoso, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que estiveram conosco nessa live de sábado à noite e pelas outras que vão assistir depois. Que as tuas promessas, ó Deus, que estão descritas nesse salmo, como nós avisamos, as bênçãos do Salmo 91, verdadeiramente cheguem na vida dessas pessoas. Mas sem querer enganar ninguém, eu já quero dizer, ó Deus, que elas estão disponíveis
mas para isto é necessário que os princípios sejam cumpridos. É necessário que essas pessoas façam do Senhor, ó Deus, não apenas um lugar de visitação, mas façam do Senhor um lugar de moradia, façam do Senhor uma habitação, façam do Senhor, tenham com o Senhor um relacionamento estável. Quando eu falo estável, não me refiro a esse modelo de união estável, não é isso que eu estou falando, Deus. Eu estou falando de um relacionamento, de uma aliança constante, e não que hoje existe e que amanhã acaba, porque aliança no sentido literal não significa isso. Para viver essas promessas é preciso que essa pessoa tenha um pacto contigo, um compromisso, uma aliança contigo. O salmista não mente, ele já começa dizendo: aquele que habita no teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, pode descansar à sombra do Onipotente. Aquele que diz de Deus, considera Deus como seu Senhor, que faz de Deus o seu refúgio e fortaleza, que confia em Deus, certamente pode confiar que vai ser livre de todos esses males que nós citamos aqui. E aí não é necessário ter medo, não é necessário viver, ó Deus, trancado, porque muitas pessoas não estão presas num presídio, mas estão presas nas grades do medo. E nesse momento eu oro para que, antes de tudo, a fé e a confiança em Ti e a vontade de se relacionar com o Senhor chegue na vida dessas pessoas, para que o jugo do medo, do pânico, do pavor seja quebrado, no nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, a pastora confirmou aqui, dizendo amém. Você que está em casa aí também, confirma dizendo amém, né? E se você está passando por uma dessas coisas, eu quero que você me procure. Não é só vir para a reunião, não. Eu quero que você me procure nesses 5 horários: 8 da manhã, 9 da manhã, 6 da tarde, 7 da tarde ou 8 da noite, que eu quero orar exclusivamente por você, para que você tome posse das bênçãos do Salmo 91. Obrigado pela companhia. Sábado sem você não é a mesma coisa. E sábado que vem, eu e a pastora Marília estaremos aqui abençoando o teu casamento, com um casamento vitaminado e trazendo um convidado especial. Obrigado aí a turma que está botando o coraçãozinho, quem está dizendo amém. Zinda Duran, que bom ver você aparecendo aqui, né? A Karina Cake, deve ser empreendedora aí de cupcake, alguma coisa assim. Souza Maria, deixa eu ver mais aqui algumas pessoas. Minha mãe aqui de novo, dizendo amém. Eli Ribeiro, Joilton, Márcia Gilmara, pastora Coraci, Rita Oliveira, Maura Alves, Alessia, Délcio, Sila, muita gente. Deus abençoe você. Eu te vejo, né, na próxima live de sábado, 8h30 da noite. Você tem um encontro com a gente. Deus te abençoe.